a abertura aqui inicial, então, para a gente poder começar. Tá, eu consigo agora controlar aqui a videoconferência também, qualquer coisa, né, mas esperamos que não tenhamos mais problemas. Gente, boa noite, bem-vindos e bem-vindas oficialmente ao nosso quarto dia de evento, né, na Semana Integrada do curso de Jogos Digitais, perdão, né, de toda a Unifeb, né, e hoje especialmente as oficinas do curso de Jogos Digitais. Então, é com muita alegria que a gente recebe a todos aqui nesse momento. E, Pedroca, seja mais uma vez muito bem-vindo, né? Um Obrigado. excelente retorno aqui com a gente. Vou fazer a tua apresentação aqui em seguida e a gente já consegue começar por aqui também, tá? Lembrando, pessoal, que todos os eventos, né, da Semana Integrada, eles serão certificados, mas para isso é preciso que o aluno, né, da Unifeb deixe o nome completo e o número de matrícula no chat, tá? Então pode escrever ali um nome completo e o número de matrícula. Se nós tivermos alguém que é de fora, eu acho que agora não mais, né? Mas então daí nome completo, CPF e e-mail também. Vamos lá, então, para o nosso primeiro evento da noite, né? Um evento bem especial que nós temos aqui hoje, então, né? Alinhando narrativas de game design. E para isso contamos com a presença muito especial do Pedro Coimbra, ou Mestre Pedroca, que é bacharel em direção teatral e licenciado em educação artística, além de ser membro fundador do Formação Fireball, o maior canal de RPG de mesa do Brasil. Pedro também é autor de Skyfall RPG, um cenário de jogo de RPG de mesa que será lançado em 2021 pela editora Jambô. Pedroca, especialmente deixa eu te dizer que é um prazer imenso ter você aqui conosco, cara. É uma honra para mim, de verdade, poder contar contigo. Né? Tu sabes o quanto que eu te admiro, o quanto que eu gosto do teu trabalho. Né? Então, para mim, hoje é um dia muito especial ter você aqui com a gente. Tá contigo agora, Valeu. meu querido. Vai lá. Obrigado. Valeu pelo convite, né, voltar a falar com vocês. Uma pena que a gente tenha que estar, assim, à distância, mas ao mesmo tempo que bom que a gente consegue estar pelo menos falando, assim, à distância. E a ideia hoje é a gente fazer uma conversa sobre narrativa e game design, né, ou uma forma de alinhar as narrativas de game design. Apesar da minha especialidade ser mais próxima do RPG de mesa, a teoria do game design, ela em algum nível independe um pouco se você está trabalhando em jogos de mesa ou se você está trabalhando em jogos digitais. Então, muitos dos conceitos que a gente vai trabalhar aqui, vocês podem empregar diretamente nos projetos de vocês. E também, a gente vai estar falando bastante sobre storytelling, que para o pessoal de design, né, ou que trabalha com publicidade e propaganda, é uma ferramenta forte, né? Então, a gente vai trabalhar em alguns conceitos um pouco mais superficiais e outros um pouco mais profundos. A ideia também é fazer uma parte prática, né? Então, a gente vai ver o quanto que isso é possível, baseado no que a gente teve acontecendo aí há pouco tempo, mas a gente vê também como que a gente pode trabalhar isso juntos, tá? Então, um pouquinho rapidinho aí sobre quem eu sou e de onde eu falo. Então, eu sou manezinho da ilha, sou aqui de Floripa, tenho 30 anos e sou RPGista e produtor de conteúdo. Então, além da minha formação em teatro, eu trabalho com produção de conteúdo de RPG já basicamente aí 7 anos, né? Até um pouquinhozinho mais, se considerar a época de blog. Mas de uns 4 anos para cá que eu venho trabalhando de maneira mais intensa na questão de desenvolvimento de jogo, né? E, e uma coisa que eu sempre gostei é que, para mim, um bom jogo passa por uma boa experiência de storytelling. Isso independe se você está jogando um jogo como Angry Birds ou se você está jogando um jogo, por exemplo, que eu sei que a Alice gosta muito, The Last of Us, que, pô, em termos de storytelling é fantástico, né? Então, acho fundamental a gente falar sobre esse ponto. Eu sou também autor de Skyfall RPG, que é esse cenário de jogo, e também ele é um jogo, ele vai ser lançado como um livro de RPG de mesa em 2021, e a editora Jambô viu a força do jogo pela série. Então é muito diferente a forma como nasce esse jogo, né? Diferente de um pitch, por exemplo, para uma empresa, ele nasce de um produto audiovisual, que é essa série para YouTube. Então é um pouco diferente, né? Bom, a gente vai falar sobre narrativa, tá?
Para isso, eu preciso que vocês entrem nesse site, www.mente.com, e usem esse código, que é o 6255901. Vou colocar ali no chat. 6255901. Vocês podem colocar esse código e ele vai pedir para vocês colocarem 3 palavras que saltam à sua mente quando a gente fala sobre narrativa, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês entrarem. Dá para entrar também no dispositivo móvel de vocês, é bem tranquilo. Ele é bem responsivo e botem palavras soltas mesmo. Quando a gente fala de narrativa, o que vem à cabeça? Quais são as palavras que saltam à cabeça? Assim que as primeiras palavras começarem a aparecer, eu já troco a tela aí para vocês verem. A gente tem quantas pessoas na chamada? 15, só para ter uma ideia aqui. Deixa eu trocar aqui a tela para vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, as palavras que aparecem maiores nessa word cloud, né, nessa nuvem de palavras, é porque elas apareceram mais de uma vez, tá? Então, palavras aí como, por exemplo, história, criação, são palavras que apareceram mais de uma vez, né? Mais de alguém colocou essa palavra. Mas é interessante que a gente vê outras coisas, né? Tem a ideia de RPG, tem a ideia de jornada, fantasia, texto, desenvolvimento, aventura. Então, em algum nível, a narrativa ela permeia esses locais. Mas até mesmo um comercial de margarina tem uma narrativa, né? Conta-se uma história. Então, acho que quando a gente vê que a palavra mais forte que aparece é a história, faz sentido, né? Nós somos seres que têm narrativas, que constroem narrativas, é o que nos faz humanos, e a gente usa isso em muitos contextos diferentes. Contextos políticos, contextos sociais, contextos da esfera cotidiana, né? Quando eu chego em casa, por exemplo, eu conto para minha parceira o que eu fiz no meu dia, isso é uma narrativa, né? Uma construção de narrativa. Eu escolho como que eu falo e o que eu falo para ela, pelo motivo que seja porque eu quero contar uma coisa específica, seja porque eu quero dar ênfase em alguma coisa. Então, nós somos seres narrativos, né? Tem um livro que me veio à cabeça agora, é Homo Ludens, o nome, que ele é uma teoria de um europeu que coloca que o Homo sapiens já foi superado pelo Homo Ludens, que é o homem que joga, né? O ser humano que joga. E ele fala que boa parte da construção social está em volta do jogo. E, bom, vocês são do curso de jogos digitais, acho que a maioria ou muitos, e isso é uma coisa que faz muito sentido, né? O jogo, ele é intrínseco ao ser humano, tanto quanto a construção de narrativas também é, né? Todo jogo, em algum nível, tem uma narrativa. Agora, quando a gente fala de narrativas, a gente está falando também de espectador, né, ou ouvinte, alguém que está ouvindo essa narrativa. Esse trecho desse texto, eu quero ler para vocês, que a gente vai modificar ele um pouco, para vocês entenderem de onde eu parto. Esse é um texto chamado O Espectador Emancipado, ele é de um filósofo e teatrólogo chamado Jacques Rancière, e a ideia que ele tem, quando ele escreve esse texto, é que o espectador teatral, aquele que assiste o teatro, que assiste o cinema, esse é um texto de 70 e poucos, 80 e poucos, então tem uma outra visão de cinema. Ele fala que o espectador que está ali assistindo, ele não é um ser passivo, ele não está somente recebendo aquela informação, ele está construindo essa informação, né? Então ele fala que, por outro lado, o espectador deve abaster-se do papel de mero observador, que permanece parado e impassível diante de um espetáculo distante. Ele deve ser arrancado de seu domínio delirante, trazido para o poder mágico da ação teatral, onde trocará o privilégio de fazer as vezes de observador racional pela experiência de possuir as verdadeiras energias vitais do teatro. Isso aqui é sobre teatro, que pra gente não necessariamente interessa, mas a gente pode substituir por jogo. Então, por outro lado, o jogador tem que se abastecer do papel de mero observador e permanece parado e impassível. Ele deve ser arrancado de seu domínio delirante e trazido para o poder mágico da ação lúdica, que é o próprio jogar, aonde trocará o privilégio de fazer as vezes de observador racional pela experiência de possuir as verdadeiras energias vitais do jogo.
Para mim isso é muito forte, né? Eu tenho certeza, assim, que quem já é jogador de mais tempo lembra de um momento, de um jogo que jogou e teve aquela cutscene foda, que o cara olhou e falou, nossa, isso aqui é sensacional, isso aqui informa sobre o que é o jogo, e logo depois tu assume o papel do personagem, ou do grupo de, tipo, personagens, enfim, e que a narrativa, ela avança porque você joga. Basicamente, é sobre isso que a gente está falando, né? Quando a gente fala de alinhar a narrativa de game design, a gente está falando que o game design e a parte de storytelling andam juntos. Não são duas coisas separadas, né? Hoje em dia é muito comum em equipes de game design a gente ter pessoas que são pivôs. Ela trabalha com o pessoal de storytelling e elas também trabalham com o pessoal da parte mecânica de game design. Ela garante que tem uma ponte entre esses dois mundos. Essa é uma das formas de trabalho. A outra são com reuniões mais constantes entre essas equipes. E por fim, tem também aquelas equipes de jogos indie, né? Que são 2, 3 pessoas que são ao mesmo tempo storytellers e são game designers, o que vai acabar sendo o contexto de muitos de nós no Brasil, né? A gente tem muitas empresas indies que produzem jogos ótimos, que são, cara, 3, 4, 5 pessoas, às vezes uma só, né? Então essa função ela acaba sendo diluída em algum nível. Para a gente continuar conversando usando o mesmo vocabulário, a gente tem que diferenciar algumas palavras, né? Então a gente tem que agora entender a diferença entre drama e narrativa. Essa é uma noção que ela aparece muito forte nesse texto que eu comentei anteriormente, né, no Homo Ludens, onde existe o drama e existe a narrativa. O drama é tudo aquilo que existe dentro da ficção estabelecida. Então, é basicamente a história do jogo. O que acontece dentro do jogo não é narrativa, é drama, né? É basicamente a história contada, é basicamente as estruturas das coisas. Se a gente pensar na parte de marketing e de propaganda, o drama é a historinha, né, do comercial de margarina, é a mãe e o pai que acordam de manhã cedo, e aí a filha chora e pega a margarina, ela fica feliz. Esse é o drama. A narrativa é o que é construído pelos atores ou jogadores no momento em que articulam experiência e drama. Ou seja, a narrativa só existe quando o jogador joga o jogo. Isso inicialmente parece bobagem, a gente colocar dessa forma. Mas a verdade é que isso faz muita diferença. Vocês já tiveram a experiência de contar um jogo pra alguém super empolgado, tipo, meu, esse jogo é muito incrível, aí você conta a história e a pessoa não fica muito interessada, tipo, ela olha e fala, tipo, meio que tanto faz, tipo, eu vou jogar depois, tá quanto esse jogo? Tanto, ok, legal, maneiro, e nunca mais, tipo, toca nesse assunto, é porque provavelmente o que você tá tentando passar pra ela é a narrativa, que foi a sua experiência com o jogo. O drama em si é um lado. O que a gente está interessado é o diálogo, o contato que existe entre a narrativa e game design. Então, é importante que agora vocês entendam que no papel de game designers, ou de artistas, ou de líderes de equipe, né, enfim, que seja, a tarefa de vocês é pensar como que o jogador vai articular narrativa. Isso é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser planejada, isso é uma coisa que você tem que ter uma intenção muito clara. Porque, por um lado, você não tem controle. O jogador vai desenvolver a narrativa que ele quiser, né? Por exemplo, eu sei que quando eu joguei Mass Effect, a trilogia, eu fui conversar com um amigo meu e a nossa experiência de jogo foi completamente diferente. Então, eu não posso dizer que nós efetivamente jogamos o mesmo jogo, né? Eu tenho essa relação, por exemplo, com o LoL. Eu adoro o cenário do LoL, adoro os personagens, adoro a arte, eu detesto o jogo. Porque minha narrativa com a comunidade é péssima, é extremamente tóxica. Eu não consigo jogar. Então essa é a minha narrativa. O drama é fantástico. Tanto que o que eu consumo da Riot em relação a jogo é a parte de ambiente. Eu tenho as equipes que eu torço, eu gosto de tipo, assistir, mas o jogo em si não é uma narrativa que eu posso construir, porque eu não consigo fazer isso. É importante a gente pensar que isso tem que ter um diálogo muito forte entre a pessoa responsável pelo drama, pelo roteiro, e as pessoas que são responsáveis pelo game design. Elas têm que estar trabalhando próximas, né? Até aqui, alguma pergunta, alguma colocação?
É engraçado que a gente fica nessa sala e, tipo, como tem só um monte de cara, mas não tem, tipo, vídeo, a gente sempre fica meio confuso, tá? Ok. Se vocês precisarem que eu explique alguma coisa de novo, coloque, se não ficou muito claro, vocês podem ir interrompendo. Pode colocar no chat ou até mesmo abrir o microfone e perguntar, tá? Bom, vou assumir que tá tudo certo. Por mim, tudo certo aqui. Fechou. Eu vou ficar Então, aqui para assim, dar o suporte visual, tá? fechou. Então, assim, a narrativa ela só existe quando ela é vivenciada. Ela é sua, só sua. Então isso é uma coisa importante. Quando você cria um jogo, mesmo que seja um jogo de celular, um clicker, você está propondo que ela, né, que o drama vai gerar uma narrativa. Isso é importante, ela vai ser muito particular. Isso é importante também, a gente poderia fazer uma palestra inteira sobre isso, que é como ganhar dinheiro com isso, que é tipo, que é um outro ponto, mas é possível. É aqui que existe boa parte do dinheiro do mundo de jogos hoje em dia, tá? Um dos motivos pelo qual loot box é tão famoso é porque as pessoas gostam de falar que abriram uma caixa e na caixa saiu um item lendário e não sei o que. Isso é parte de narrativa, tá? Bom, seguindo em frente, eu vou pegar um exemplo, tá? De um jogo antigo. Gosto de pegar exemplos de jogos antigos porque tem uma chance maior de pessoas de múltiplas gerações terem jogado. Mas eu preciso saber se vocês jogaram esse jogo, tá? Alguém nunca jogou Mega Man X, tipo, Mega Man pra Super Nintendo. Se alguém nunca jogou, coloca no chat, tipo, nunca. Tipo, se alguém nunca jogou, coloca nunca. Ou não. Ou, tipo, nunca vi nem comi, nem só ouço falar. Só pra eu entender mais ou menos. Não lembro, pouquíssimo, sem problema. A gente vai ver as imagens, a gente vai falar ali. Eu gosto muito desse exemplo por alguns motivos. Número um, gosto muito desse exemplo porque ele é um jogo onde o drama importa muito pouco, mas a narrativa dele é muito forte, porque o game design é muito bem feito. Um pouco de contexto. Mega Man X é esse jogo aqui. Ele é um jogo de Super Nintendo. Ele foi feito com a ideia de basicamente evoluir a série do Mega Man para o Super Nintendo, né? Então colocar ali efetivamente um novo tipo de jogo, né? Tem que lembrar que nessa época era tipo, meu Deus, olha esse gráfico, meu Deus do céu, tem tipo um cenário que dá para ver profundidade. São coisas que na época era, meu Deus do céu, olha isso, que incrível. E ele propõe uma narrativa extremamente simples, mas a narrativa é muito potente por causa disso. Então, quando a gente está falando de Mega Man, a gente está falando desse personagem, ele dá um contexto do jogo. O jogo abre, de fato, com uma tela que explica que esse é um mundo futurístico, que é 20xx, tipo, não importa, e que existe uma força de ciborgues malignas, e esse carinha aí, esse Mega Man, trabalha pro lado do bem, e tu é jogado nessa fase. Você só pode andar para a direita. Essa é a única coisa que você pode fazer. Você pode andar para a direita. E aí, quando você anda para a direita, você descobre que você pode pular e atirar. E é isso que você faz. Você pula e atira. Um rápido disclaimer. Essa estrutura que eu tô passando para vocês, ela tá num vídeo, tá? Que é de um cara chamado Igor Raptor. Ele participa de um canal hoje chamado Game Grumps, e na época que ele fez esse vídeo, ele estava comparando a evolução das sequências, né? Ele chamava de sequelites, são sequências de jogos, né? E ele mostra o que mudou. Então, muito dessa estrutura que eu tô colocando para vocês é daquele jogo. Mas eu quero mostrar como que isso articula a narrativa. Inclusive, recomendo que vocês assistam esse vídeo, eu vou colocar depois o link no chat. Se eu não colocar, vocês me lembram. Então, tu percebe que o que tu pode fazer é pular e atirar. É isso que tu faz. Tu pula e tu atira. Mas como que a gente mostra limites nesse jogo? Porque quando você tá jogando a fase inicial, você percebe que você é muito incrível. Tipo, o Mega Man é muito maneiro, você pula, você atira, você mata uns monstrão, é sensacional. E aí ele mostra limites. Você enfrenta um personagem que tem um robozão grandão e ele te dá uma surra. Esse personagem e esse combate ele foi feito para ser impossível de ganhar. Então, quando tu fica com pouquíssima vida, ele dá um tirinho em ti, tu fica, tipo, fraquinho. E ele mostra um limite. Você não tem os poderes ainda necessários para poder derrotar esse cara. E aí aparece um novo personagem, que é o Zero. Esse personagem vermelhinho aqui. E ele faz um monte de coisa maneira no momento que ele entra na cena. Ele entra, primeiro, muito mais rápido que você. Ele dá um dash, enquanto que você só consegue andar e pular. Ele dá um tiro carregado, ele tem uma espada, ele tem várias coisas interessantes. Ele dá uma surra nesse cara. Então ele coloca que existem outros personagens fortes possíveis no jogo.
E aí ele fala, olha só, você é fraco ainda, você não conseguiu ganhar desse cara, mas você vai ficar mais forte. Você vai um dia ficar tão forte quanto eu. Então ele bota muito claro, né, dentro do drama, que isso é possível. Em seguida, tudo que você faz durante o jogo é coletar partes de armadura, derrotando chefes cada vez mais difíceis. E essas peças de armadura que você coleta te dão os poderes similares aos poderes que o Zero tem. Isso é uma narrativa muito bem construída, porque nos primeiros minutos do jogo ele apresentou o drama, que é extremamente simples. Ah, no futuro distante tem robôs malignos e você é um robô do bem, se vira. E ele colocou um drama. Você não é forte o suficiente e você precisa ficar. Quem sabe um dia você vai ficar tão forte quanto eu. O jogo, e aí o game design é feito de maneira que as fases que você faz giram em torno de você coletar poderes e utilizar poderes para conseguir mais poderes e derrotar chefes cada vez mais fortes. Isso é uma coisa que ela fica muito potente, né? Ela se potencializa bastante porque existe uma estrutura. Existe um contexto, um campo de ação, uma força de oposição, objetivos, momentos de conquista e de superação. Essa estrutura, tá? Ela tá em um livro chamado The Origin of Game Design, que ele pega um pouco a ideia da jornada do herói, retorce um pouco, mas o que ele apresenta basicamente em Mega Man X é que o contexto ele é contado, né? Tipo, a abertura tem o cenário de fundo e a música, mas pouco importa. Tipo, realmente pouco importa. Tipo, Angry Birds, pouco importa o contexto de Angry Birds. Tem um campo de ação, você pula e você atira, então é o que você pode fazer. E ele dá uma força de oposição, né? São monstros que podem ser destruídos com um tiro. Aparece um opositor mais poderoso, então sempre vai ter alguém mais poderoso que precisa de um novo poder para ser derrotado. O objetivo, então, ele é superar esses desafios para, abre aspas, se tornar tão forte quanto o Zero, porque lembrando que no drama, né, na parte de narrativa, de narração, desculpa, você tomou uma coça daquele robozão, e agora você sabe que você tem um objetivo, que é se tornar tão forte quanto o cara que pôde derrotar ele. Quando a gente fala de conquista, né, ou das conquistas, a gente está falando o que o jogador ganha enquanto ele está superando os problemas. É um ponto importante de narrativa, que é a parte de o que acontece quando você se torna melhor naquilo. Eu gosto de pegar exemplos simples, né? Mario, por exemplo, ele é um jogo em que ele foi feito para ser jogado por fases, e as conquistas são por fases. Por exemplo, eu passo numa parte difícil, bato em tipo, um quadrado, quando sobe, o bloquinho sobe, por exemplo, uma folhinha que me deixa atirar fogo. É uma conquista imediata. Eu já posso fazer uma coisa nova, é uma conquista nova que eu tenho baseado nisso. Mas de repente tem uma fase secreta onde eu ativo e agora todas as fases ganharam uma coisa nova. Essas pequenas conquistas que você tem mantém o jogador engajado na narrativa, porque ele consegue recontar a experiência dele. Então, esse é um ponto que, do ponto de vista de game design, ele é bem importante. O que você está dando de ferramenta para o jogador que ele vai poder recontar depois? Então, a gente volta para aquela fala, né, de que quando você contou a história de um jogo para um amigo, talvez ele não tenha ficado tão, tipo, empolgado, porque entra um pouco nisso, assim, ele não vivenciou essa conquista que você vivenciou. E a não ser que você seja um ótimo contador de histórias, isso vai ser um pouco sem graça, porque você está só recontando um pouco a história do jogo. Agora, quando você é um game designer, você tem que planejar os momentos aonde isso acontece, tá? Por fim, a gente tem a superação, né? Tem que ter um momento onde você sente que, beleza, atingi um ápice, eu superei um problema que eu tive, que no Mega Man, spoiler, você consegue derrotar aquele cara que ele mata o Zero depois, esse se vinga, enfim, tem uma narrativa que é construída a partir disso. Mas isso por si só, bem interessante, tá? Então, assim, fazendo uma recapitulação rápida, porque a gente vai realmente fazer uma parte de trabalho coletivo aqui, a gente vai tentar trabalhar junto. Talvez a gente trabalhe só a gente na chamada, eu vou fazer uma outra forma de colaboração, mas a ideia, tá, é que a gente volte sempre para essa estrutura. A gente tem que pensar em contexto e campo de ação. Essa é a primeira etapa da narrativa, que é sobre o que é esse jogo e o que eu, como jogador, posso fazer nele, que a gente chama de campo de ação. Quando a gente está jogando um jogo de cartas, por exemplo, né, vou pegar um exemplo tipo Magic
the Gathering, né? É um jogo de cartas, é um dos maiores jogos de cartas do mundo, se não for o maior, mas ele traz uma mecânica onde você precisa comprar carta, baixar terrenos, que são um tipo de carta, e você utiliza essas cartas para conjurar magias e derrotar o outro mago. O contexto é esse, são dois magos duelando. Até aqui, a narrativa não é tão interessante. Mas quando a gente começa a pensar em oposição, as coisas começam a ficar mais profundas, porque num jogo de cartas ele vai propondo que as oposições são as coisas que são colocadas pelo outro. A gente chama isso de narrativa emergente. É uma narrativa que só existe quando o outro jogador também joga. Isso funciona super bem para jogos tipo FPS competitivo, coisas parecidas, em que a gente vê narrativa assim. Vocês já quem gosta de cenário competitivo gosta de assistir clipes de melhores momentos, que nada mais são do que recortes de narrativas. E é importante pensar que o jogo pressupõe que isso pode acontecer. Alguns jogos dão, inclusive, ferramentas para isso acontecer. Alguns jogos, eu lembro, por exemplo, de Overwatch, agora, que tem aquela, tipo, no final da partida tem momento da partida, ou... Tem um nome para isso, mas que aparece um, tipo, highlight, assim, da partida como um todo, que nada mais é do que recontar a experiência que você teve. Porque ela é emergente, ela só vai existir naquele momento, ela é fugaz, assim, ela só existe naquele espaço. Então, os exemplos que a gente vai trabalhar junto agora são alguns exemplos que a gente vai ter um contexto, né? Eu trouxe alguns exemplos de jogos indie que estão na Steam, tá? Eu não vou falar qual que é o jogo efetivamente, porque depois é legal vocês fazerem também a pesquisa, mas são jogos sempre de desenvolvedores independentes que têm isso bem claro. Eles têm, tipo, um contexto e eles têm um campo de ação, mas eles estão em etapas tão iniciais que a gente não tem o resto das coisas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu fechar aqui rapidinho. A gente vai trabalhar com alguns exemplos disso, tá? Vamos fazer primeiro esse aqui, esse FPS de Survival, em que a gente consegue trabalhar isso juntos. Deixa eu voltar aqui. E aí, quem quiser colaborar, pode abrir o microfone e eu vou servir de escriba. Originalmente a gente ia ter 4 grupos, mas aí não sei se eu boto o link, alguém manda para alguém aí, já viu, né? Mas a ideia é a gente trabalhar em cima desse documento juntos, tá? Então, aqui tem o exemplo de tipo Mega Man, se a gente precisar consultar de novo, mas a gente vai fazer isso daqui juntos, tá? Que é basicamente a ideia de a gente criar juntos uma estrutura de narrativa, de proposta para a narrativa em game design, tá? Então esse é um jogo, é uma proposta, tá? É um grupo de arqueiros ou de caçadores, não estava muito claro na descrição do jogo o que eles eram, que precisam eliminar uma besta que aterroriza uma vila. É um FPS com exploração e elementos de sobrevivência. Então ele é um jogo em grupo, você joga coletivamente, e basicamente o que acontece é que na vila aparece um monstro, você não sabe qual é, né? Ele aparece um monstro e basicamente tem que eliminar ele até o final da rodada antes que ele elimine os outros personagens que estão na vila, tá? A ideia é a gente criar ferramentas que vão impulsionar a narrativa. Que tipo de oposição interessante pode aparecer? Que tipo de objetivos a gente pode colocar no jogo? Quais que seriam conquistas que a gente pode ter, ou seja, durante a partida ou após ela? E como que existe uma etapa de superação que pode impulsionar o jogador para a próxima etapa. Então percebam que aqui o time de game design e o time de storytelling estão trabalhando juntos, porque aqui a gente não tem, tipo, onde que é essa vila? Não sei ainda, talvez quando eu colocar os nossos objetivos, eu vou saber, salva, sei lá, a dama do pântano que vive na cidade, porque ela é uma maga poderosa, então tá, tem magia junto, sei lá, então a gente pode construir isso juntos. A gente vai ter que fazer juntos, então eu vou precisar que vocês abram o microfone ou digitem no chat. Você colocou ali, eu queria botar uma palavrinha. Não, o nosso pró-reitor entrou na vídeo, não sei se ele queria dizer um oi ou algo assim, mas eu acho que ele não está mais. A nossa reitora também entrou aqui. Tá aqui, professor Gripa? Boa noite, professor. Gostaria de falar conosco? Aí é importante. Não, professor, pode tocar. Eu estou dando uma passadinha em todas as salas, né? Pode avançar aí, sem problema, tá? São muitas hoje, né? Então eu estou me revezando aqui. Certo. Beleza, professor. Obrigado.
Obrigado. Valeu. Pessoal, então, pessoal que tem webcam, tem microfone, né, Pedro, eu acho que pode abrir, então, para a gente fazer. Queres que a gente faça junto daí, né? A ideia é essa. Quem quiser só digitar também e não quiser abrir microfone também, tranquilo, a gente só. Isso diminui um pouco o tempo de tipo, resposta, mas é tranquilo. Vamos tentar fazer pelo menos esse junto pra gente não passar muito no tempo. Mas a proposta é como que a gente pode refletir sobre esses 4 pontos, né? Que são as forças de oposição, os objetivos dos jogadores, os elementos de conquista e de superação que podem impulsionar o drama e a narrativa. Se alguém tiver alguma sugestão? Pessoal? Oi, boa noite, tudo bom? Não sei se dá para ouvir. Sim. Tava pensando umas ideias. Primeiro, boa noite, Pedroca, faz tempo que a gente não se fala. Tudo bom? Como é que você tá? Verdade, tudo bom? Para esse tipo de exercício, você tem em mente o FPS de exploração e elementos de sobrevivência, por exemplo, você tem alguma ideia já de qual vai ser, se vai ser medieval, se vai ser futurista? Nada. A gente só sabe que pra são esses saber. elementos. Agora é a hora que a gente pode surtar em algum nível. Legal. Bom, ninguém mais vai abrir, mas vamos lá. Minha sugestão aí, a primeira coisa que eu pensei em oposição de arqueiros, Uhum. eu tava pensando, se fosse um jogo de sobrevivência, algum tipo de elemento que viesse ou das sombras, ou das árvores, ou de algum lugar que o arqueiro não fosse ter alcance. Tá. Não sei, algumas criaturas de Uhum. sombra, não sei. Beleza, então tem algo que fica fora do, tipo, alcance. Isso é interessante porque ele propõe um elemento que a gente vai precisar superar em algum nível, né? Em algum nível isso vai ter que precisar de uma certa superação nossa, talvez coletivamente, maybe, não sei. Uhum. Mas é interessante que propõe algo do gênero. Alguém tem mais alguma sugestão de elemento de oposição? Se quiserem só digitar no chat também, tranquilo. Eu posso dizer que essa besta seria imune a algum tipo específico de flecha, por exemplo? Por exemplo, ok. Uhum. Então que eles não têm alcance ou capacidade de causar dano. Inicialmente, pelo menos. Ou que a criatura seja extremamente rápida, né? Que aí vai ser mais difícil ele acertar com a flecha. Pode ser. Isso que a gente tá fazendo é criando limitações. O interessante de criar limitações é porque ele pede a necessidade de soluções depois. E isso pode estar relacionado à parte de conquista, tá? O Denner colocou ali, sobre lobos que são ágeis e vão em grupo, então talvez grandes grupos. Funciona, porque daí a gente tem muitos personagens que estão atacando juntos. Então, assim, em algum nível a gente tá criando um jogo de raid, né? Tipo, as criaturas invadem um local. Então, vamos ficar nesse contexto. A gente tem, em algum nível, criaturas que tem algum elemento mágico ou algo parecido, né? Sobrenatural. E a gente tem essa ideia de grandes grupos, tá? O que a gente pode ter de objetivos que podem ser colocados além do tipo drama principal? Então a gente tem que o drama principal é eliminar essa besta. Mas quais seriam outros objetivos que a gente pode colocar que vão impulsionar a ideia de narrativa? Pense em experiências de jogos parecidos que vocês já jogaram, ou de histórias, ou de filmes. Tô me segurando. De repente já bota e mais alguém já vai colaborando junto. Tá, a gente pode ter, por exemplo, um grande rei tirano de um país vizinho tentando invadir essa localidade. Então tem a ideia de proteger contra uma invasão. Isso. Tá. Já vai falar como que isso dialoga com a ideia de contexto, tá? Mais algum objetivo? Se a gente pensar, por exemplo, em oposição, a gente também consegue pensar em objetivos, né? Que eles têm que ter. Por exemplo, do jeito que a gente colocou, a gente não tem como eliminar algumas criaturas, porque elas são imunes a certos acertos de flecha, por exemplo. Então, isso traz um novo objetivo, né? Por exemplo, coletar recursos.
Ou armas novas, né? Isso é muito comum em jogos de wave, que eles chamam, né? Jogos em que basicamente vai vir um grupo de criaturas atacar, e aí a gente vem. Talvez a invasão por uma questão política de soberania de tipo território. Então, ótimo. Aqui a gente está entrando no campo do drama, né? A gente está discutindo a narrativa que vai ser construída a partir do drama. Então, quando a gente bota que tem que proteger contra uma invasão, isso não é um objetivo da partida. Isso é um objetivo que vai ter, esse é um objetivo maior, um objetivo de contexto, né? Então, talvez o rei vizinho, ele esteja conjurando essas bestas mágicas que invadem o local, e aí a gente tem uma ideia de drama. A gente não tem, por enquanto, uma narrativa que ela vai ser sempre estabelecida pelos próprios jogadores. Mas a gente tem um começo. É uma vila pequena, tem um rei do lado, ele invoca essas bestas malignas, sei lá, bestas mágicas, que em algum nível atacam aí a pequena vila onde os arqueiros ou caçadores estão. Então a gente tem um nível de drama. A narrativa não acontece ainda, porque a narrativa só acontece quando os jogadores jogam, né? Isso aqui, na verdade, está aqui em objetivos. Quando a gente fala de... Vamos voltar para o nosso drama. Quando a gente tem que eliminar uma besta que aterroriza uma vila, essas palavras de vila e besta, que outros objetivos eles trazem? Por exemplo, por enquanto a gente não tem as mecânicas do jogo ainda, mas a gente tem uma ideia. O que vocês acham que pode trazer a mais? Aprendizado, perfeito. Então a ideia é de aprender sobre bestas. Ok, isso é uma coisa interessante. Fama e glória. Talvez o jogo ele não tenha XP, mas ele tenha fama e glória, que é o quanto que você é reconhecido em outras vilas. Então agora você pode ser um grupo que viaja de vila em vila protegendo, pode ser. Pode ter a questão de aprender sobre as bestas e usar o conhecimento. Conhecimento para ficar mais forte. Então, aqui a gente começa a perceber os primeiros elementos de game design. Porque olha só, quando eu estou falando de coletar recursos e armas novas, eu estou falando de quais são os limites que os jogadores têm para poder jogar. Isso é uma coisa muito importante. A narrativa ela vai ser construída dessa forma. Quantas vezes vocês já não viram alguém falar, tipo, meu, eu tava com 3 de vida quando eu matei o último cara, ou era a última carta que eu tinha na mão quando eu ganhei a partida? Porque a ideia de limitar recursos deixa a narrativa mais dramática. Então é interessante pensar nisso. A gente está colocando aqui um primeiro sistema de desenvolvimento de personagem. Talvez aprender sobre as bestas libere poderes novos que você usa o que as bestas têm, talvez bestas mais rápidas ou mais fortes podem te deixar mais rápido ou mais forte. E um sistema de fama e glória pode ser um sistema de experiência ou de ranking. Se a gente está pensando em jogos como, por exemplo, né, volto a falar LoL, Overwatch, que usam um sistema de elo, pode ser algo parecido. Você faz grupos com outros caçadores que têm fama ou glória parecida, né? Isso pode ser uma coisa interessante. Ou quanto mais fama e mais glória você tem, mais recursos a vila te dá quando você chega nela. Então, o dinheiro inicial que tu tem para poder começar a partida é baseado nisso. Vamos pensar agora em conquista e superação, que essa é uma etapa importante para fechamento de narrativa, tá? A narrativa, ela é pensada em blocos. Pequenos blocos, né? Então, a gente consegue recontar uma pequena parte da experiência. A gente nunca consegue recontar a experiência como um todo. Por uma questão de tempo, né? Se eu passo 20 horas jogando o jogo, eu não vou conseguir recontar as 20 horas para alguém. Mas porque também para o cérebro humano é mais fácil colocar as coisas em blocos. Então, se a gente pensa aqui em Mega Man, a conquista são novos poderes e é se aproximar do que o Zero faz. Nesse contexto que a gente tá, onde a gente tem esse rei de um reino vizinho que tá conjurando essas bestas bizarras para atacar as vilas, então de repente que aterrorizam as vilas, né? As vilas do reino X. O que a gente pode ter de conquista? O que vai dar a sensação de que os jogadores estão conquistando algo no jogo? Onde vocês acham que tá essa narrativa? Ou esse impulso para narrativa, na verdade, né? Conseguem pensar em alguma forma? A gente deu algumas pistas aqui, né?
um sistema de fama e glória em algum nível é uma conquista, mas não sei se é a única que a gente pode ter para narrativa, porque fala assim, da EA eu fiquei muito famoso nas vilas, talvez não seja uma coisa muito relevante. O que mais vocês acham que pode aparecer de sugestão de conquista? Se os jogadores conseguirem, por exemplo, coletar uma arma especial ou juntar itens que formem ser. uma arma especial. Isso é algo interessante, pode ser um objetivo, né? Isso é muito comum em jogos que eles apresentam árvores de decisões. Então, tipo, não necessariamente você faz a fase 1, a fase 2 e a fase 3, mas você pode, tipo, tu coleta coisas diferentes de fases diferentes para chegar num ponto tal. Então, e até o Denner, ele, tipo, tá certo. Isso não se encaixa no coletar recursos e armas novas? Se encaixa. E é ótimo isso. Porque, por exemplo, se eu boto como um objetivo, que é coletar recursos e armas novas, uma conquista que eu posso ter pode ser justamente uma arma especial, né? Isso está muito relacionado a jogos como, por exemplo, Diablo, MMORPG, onde tem drops, né? Tem um drop lendário, tem a arma única, não sei o que, não sei o que lá. Então, tem uma sensação de conquista quando você faz isso. Mas isso só ganha sentido na narrativa se ela é utilizada para alguma coisa. Então, aqui precisa ter um fim. Precisa ter um motivo pelo qual a gente quer isso, né? O problema de jogos como, por exemplo, MMORPGs é que normalmente eles entram na fórmula de colete itens melhores para matar monstros maiores, que vão te dropar itens melhores para... E aí vai indo, né? Arma em específico para matar as sombras com maior alcance, por exemplo, Denner, essa é uma forma, né? A gente coloca um problema e a gente coloca que a conquista tá justamente nisso. É importante a gente mirar, por exemplo, nessa nossa narrativa que a gente fez, talvez a superação mais clara seja eliminação da ameaça do rei. Então, se a gente tem que lá no começo existe um rei que tá atacando as vilas próximas, aí, pô, a gente tem uma narrativa. Percebam que aqui, tudo que a gente fez foi uma estrutura de game design, de proposta de game design, que é muito bruta. Ela não tem os pormenores. A gente vai trabalhar com um sistema de HP, é um sistema de salas, onde os jogadores entram numa sala, cada um escolhe um personagem e tenta salvar a vila. É uma campanha? Não sei, isso por enquanto ele não importa ainda. A gente não tá nessa etapa de desenvolvimento de jogo. A gente tá querendo fisgar o jogador para que ele possa ter uma ótima narrativa. E é aqui que o game design e o storytelling entram juntos. Porque se eu conto uma história de um grupo de arqueiros que, para salvar uma vila do ataque de bestas malignas que estão conjuradas pelo rei próximo, e eles vão lá para um reino vizinho, derrotam uma besta gigantesca, coletam armas e voltam, isso é um conto épico, que em algum nível não é muito diferente de um Senhor dos Anéis, não é muito diferente de um Avengers da vida, né? A mídia acaba repetindo um pouco esses dramas. O que muda no jogo, que isso é um ponto muito fundamental, é em que nível a gente consegue colocar a narrativa, né? Com que força que a gente consegue colocar o drama para que ele possa desenvolver uma narrativa potente. Que isso talvez seja o ponto mais difícil, assim. E é por isso que o grupo de storytelling e de game design andam tão juntos. Porque se não tiver isso, normalmente o que vai acontecer é justamente uma lacuna mesmo, né? Existe uma lacuna muito concreta de experiência. Talvez tenha uma ideia interessante de história, talvez tenha algumas mecânicas legais, mas o jogo parece que não vinga para o jogador, ele não anda. E acho que esse é o ponto que a gente pode alinhar, né, de narrativas de game design. A gente chama isso de narrativa de game design justamente por causa disso. A gente não está preocupado só com o que o jogo fala, mas é como que o jogador vai vivenciar o jogo, porque isso, na verdade, é o que faz a maior diferença, tá? Deixa eu compartilhar mais uma última tela com vocês. Vou botar aqui. Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação? Alguma coisa que vocês queiram saber, que vocês talvez vão utilizar em algum projeto de vocês em breve? Eu preparei outros 3 exercícios desse, porque a gente ia dividir vocês em grupos e cada grupo ia trabalhar uma tipo proposta, inclusive
Uma delas era um plataformer roguelike, né? Tipo, aquele que reseta a cada run, assim. E o contexto dele é que você é uma alma condenada que desce ao inferno para recuperar a alma de alguém. Um outro, e volto a falar, né? Tudo isso aqui é jogos que estão na Steam, mas não estão finalizados ainda. O outro é um reino que está em crise, com diferentes grupos que querem tomar o poder depois da morte do rei. Cabe aos príncipes conseguir aliados, então ele é um jogo de construção de aliados. E tem um card game que o contexto dele é de impérios. Isso é um card game de 4 jogadores ao mesmo tempo, focado em facções no tipo espaço. Então, cada vez que você joga uma carta, é uma facção diferente que está aparecendo no combate. Eu vou compartilhar depois com o Fernando essa pasta, vocês podem utilizar livremente mesmo. É um ótimo exercício, tá? Para poder ter ideias, assim. Mas é isso, queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação. Alguma coisa que vocês queiram colocar. A gente teria mais uns 10 minutinhos ainda, né, para não atrasar muito a segunda palestra. Mas deixa eu te perguntar então, Pedro, enquanto o pessoal tá pensando ali na sua pergunta, né? Tu podias falar assim, tu estás com uma experiência muito grande de construção de narrativa, né, por conta do Skyfall RPG e também por conta das tuas próprias mesas, né? Uhum. Tu pode falar de repente um pouquinho para nós assim a questão da inspiração, né? Como é que tu lida com isso? Se tu vai buscar uma referência, se tu tens Sim. alguma técnica específica, isso é muito, muito importante para a gente. Sim, cara, eu sigo muito forte, assim, uma corrente de pensamento prática, né, que é o Inquired Based Learning, que é a aprendizagem através da indagação. Como é que isso funciona? Tu olha para uma situação e tu faz perguntas para ela. Então, é basicamente isso que tu tem que fazer. Então, em determinada situação, eu olho para o que tem colocado, boto numa frase e eu tento fazer perguntas sobre aquilo. Então, a gente fala de contexto no fim, né? Vou pegar esse contexto aqui da alma condenada. Pô, é uma alma condenada que precisa descer ao inferno para recuperar a alma de alguém amada. Tá, então as perguntas que eu faço ele foi condenado por quê? Ele desce como? É uma alma, mas é uma alma física, consegue interagir com as coisas? Então eu vou fazendo perguntas, né? E à medida que a gente vai fazendo perguntas, tu vai escolhendo qual delas tu quer deixar em aberto, porque daí o jogador vai ele vai preencher a lacuna com uma experiência dele, e quais que você precisa informar para que ele possa preencher outras lacunas. Então, uma coisa que para mim é fundamental no jogo, e que é essencialmente diferente de outras mídias audiovisuais, é que no jogo, se o jogador não jogar, o jogo não acontece. Então você tem que fazer perguntas que ficam lacunas. E às vezes as perguntas são as mais básicas, tipo, como é que o personagem chegou lá, né? Às vezes a pergunta é a mais essencial. A gente já sabe que o Mario recuperou a princesa, mas como que ele fez isso? Então, a ideia de fazer perguntas, ela é muito potente para poder impulsionar o game design, né? E isso funciona em qualquer coisa da sua vida. Tipo, o meu cliente vai estar olhando para isso e pensando o quê? Tá, mas por que ele pensa isso? Essa cor comunica o quê? Então, para o pessoal de design também super funciona. E é isso que eu tenho feito com muita presença, assim, com muita constância, né? Acho que sem isso, assim, a gente sente pouca ou nenhuma evolução de fato nos conceitos que a gente tem. Porque às vezes o que acontece é a pessoa tem uma proposta e ela fala, eu imaginei o meu jogo assim, mas o jogo tá tão fechado que mesmo o jogador não consegue interagir com o jogo. É quase como se fosse um filme. Tem horas que isso é interessante, tem horas que isso não é, né? Então depende bastante da proposta, mas é importante fazer boas perguntas. Então, é um pouco disso, assim, é isso que eu tenho feito, na verdade. É muito legal. Gente, mais alguma pergunta? Também, se vocês quiserem entrar em contato através de qualquer rede social, tranquila, botei as do Mestre Pedroca, né? Então pode também mandar e-mail, mestropedroca@gmail.com. Em qualquer uma dessas redes também vocês encontram. Ali, ó, o Denner colocou. Sobre as questões em aberto, você já tem as respostas ou você muda com a procedência do jogo? Depende, Denner. Essa é uma pergunta bem boa, cara. Normalmente, o jogo vai ter uma resposta caso os jogadores não respondam, né? De novo, volto a falar, isso funciona pra qualquer coisa. Tipo,
O que acontece no jogo se o jogador não anda? Talvez os inimigos vão até o jogador e matem o personagem, né? Então isso é uma resposta que já existe. O que a gente pode fazer do lado de drama, né, que é a parte de construção de storytelling, é pensar a noção de consequência versus ação. Tipo, se o personagem não interage com o jogo, quais são as consequências que o jogo vai ter, né? E volto a falar, isso é básico. Eu consigo ver isso em Tetris. Se o jogador não mudar a peça, uma hora enche e o jogador perde. Então, assim, o jogo tem as respostas para as perguntas que estão em aberto. E é importante que você, como game designer, faça essas perguntas. Então, por exemplo, né? Se eu tô jogando Mario, o que acontece se na primeira parada o Mario não se mexer? O tempo acaba. E tu perde a fase. Então, alguém fez essa pergunta e alguém botou um relógio no jogo do Mario. Sabe? Tipo, é importante que a gente faça as perguntas, porque em algum momento essa pergunta vai ser feita. Normalmente essas coisas aparecem na fase de testing, tá? Alpha testing, beta testing, public testing, tipo, na fase de teste mesmo, isso aparece. Mas é fundamental, assim, essencial mesmo, que o game designer faça essas perguntas para o próprio jogo. E geralmente quem vai fazer essas perguntas não é quem criou, é alguém de fora, mas é importante que quem está criando faça antes, porque ele consegue imaginar, né? Tipo, se eu quisesse, por exemplo, que Mario não tivesse tempo, então não tenho urgência. Ele é um jogo sem urgência. Talvez todo o design dele seria diferente, ele seria mais contemplativo, né? Ele não seria tanto desse jeito. Eu fico pensando, por exemplo, eu tenho o Mario do Switch aqui em casa. Eu esqueci qual é o nome dele, mas é o Mario do tipo Chapeuzinho. Ele é um jogo que não tem tempo. Ele é um Mario sem. Tu entra e não tem tempo. É uma fase, né, sem tempo. Mas ela é uma fase contemplativa. Tu entra nela, pode dar um rolê, tem umas paradas perdidas. Então, tu não tá na urgência da coisa como os outros. A proposta ainda é parecida, ainda é salve a princesa que foi capturada pelo Bowser. Mas o simples fato de não ter tempo joga com o que você tem à sua disposição. Por isso que é importante fazer perguntas. Show de bola, show de bola. Gente, infelizmente a gente vai precisar encerrar agora para ir para outra vídeo, para outra oficina. Eu vou colocar aqui o link, oficina com a Perfeito. Alice. Deixa eu ver se isso aqui é isso. Também vou lá ficar um tempinho. Show, show. Pedroca, quero te agradecer muito, muito mesmo pela excelente aula que tu desse pra gente, cara. Eu sempre aprendo muito contigo, né? Eu ainda mantenho umas recordações incríveis daquela primeira vez que tu veio conosco. Eu nunca vi alguém fazer aquilo que tu fez daquele jeito, né? E hoje, novamente, né, da mesma forma, tu tocasse assim em alguns pontos, cara, que eu nunca tinha pensado assim em termos de narrativa, né? Acho que me fizesse olhar para a narrativa de um outro jeito, né? Eu sempre vi game design, mecânica de um lado, narrativa de outro, e, cara, tu fizesse uma fusão que fez muito sentido para mim, né? E eu espero que a gente possa trazer essas ideias para o curso e que tu possas estar conosco outras e outras vezes. Valeu, pô. Obrigado. Acho que aquela experiência que a gente teve presencial foi muito legal. Foi muito bom trabalhar com o grupo como um todo. O pessoal estava bem ativo. E fico bem contente de poder ter vindo aqui falar com todo mundo de novo. E é isso aí. Espero que tenha outras oportunidades. E, cara, se vocês tiverem qualquer questão, qualquer dúvida, vocês podem colocar mesmo. Sou bem acessível. Às vezes eu demoro um pouco para poder responder por conta da quantidade de mensagens, mas eu sempre respondo. Então, fiquem tranquilos. É isso. Legal. Valeu, Fernando. Valeu, obrigadão, meu querido. Vamos Valeu. todo mundo para lá então agora? Vamos. Valeu. Lá também.